Bastante gente falou que ia entrar, né? Pois é. Tomara que eles apareçam. Exato. É sempre uma expectativa, né, pra gente também que faz a live, porque a É. gente prepara com bastante carinho, né? Então, a gente acha legal quando bastante gente aparece, né? Ah, com certeza, porque a gente tem feedback, a gente tem a troca, né? Exatamente, exatamente. Eu tô vendo aqui que tem 5 participantes, 7 já. Gente, não fiquem tímidos, tá? Pode falar, dar oi, podem comentar aí no chat. Onde Contem você pra vê, gente. onde você vê a quantidade de pessoas, Rô? Ele aparece aqui pra mim, É. na minha plataforma. Eu não sei se você consegue ver daí. Pra você ele aparece? Pra mim ele Não. aparece. Não? Pra mim, assim, tem as nossas imagens, né? Uhum. E aí aparece no canto esquerdo superior. Pra você não aparece? Não, então não vai aparecer. Então, Hum, pessoal, fala oi para eu saber quem tá aí. exatamente. Mas também para mim eu só consigo ver quantas pessoas são, não consigo ver quem são. Só consigo ver quem são se a pessoa comentar alguma coisa. Comentem, pessoal, não fiquem tímidos. Manda um emojizinho, pelo menos. Exato. Aí, Renata. A Lani cantou um pouquinho da história dela. Ai, Renata, tudo bem, Rê? Vamos ver, a Lani se desligou. A Lani se desligou recentemente. Ah, gestão comercial, excelente. Boa noite para quem tá na Ásia, né? Boa noite, gente. Aqui vocês não sabem, aqui tá um toró, tá uma chuva que eu já tiveram alguns prédios aqui que acabaram a energia. Eu falei assim, gente, eu tô rezando pro meu prédio aqui ter gerador e manter tudo ok. Falei, gente, seria muita coincidência, muita Lady Murphy ter Bate na uma madeira, tem madeira por aí. tempestade. Tem uma tempestade justo no dia da live, né? Eu falei, gente, não é possível, por favor. São Pedro tailandês, por favor. Espere uma horinha. São Pedro Finlandês foi o melhor. Espera uma horinha, pelo menos, pode cair a chuva que quiser. Espera aí que eu não quero ficar sozinha aqui. Por Exatamente. favor. Lúcia, tudo bem? Ó, bastante gente. Carlos, Márcio, Daniel, Então, Mário. Daniel, o Carlos, Maria. Márcio Batista, bom dia. Peso com, o que é o Daniel. quê? Será que significa? Priscila, eu acho que é a Priscila, Ah, né? precisa. A Clau também sempre comenta, eu lembro bastante da Né? Clau, sempre está presente a Clau. Que bom, pessoal. A Lúcia é secretária executiva, né, Lúcia? Ela criou até um grupo para Hum. secretárias executivas bilíngues para se ajudarem e tudo mais. Então, pessoal, se tiver mais alguém aí que é secretária executiva, procure, se conecte com a Lúcia no LinkedIn e procure o grupo dela, que é excelente. Ah, eu tenho uma pessoa para indicar para a Lúcia, para colocar no grupo. Depois eu passo o nome, Lúcia. Perfeito, perfeito. Olha só, gente, já estamos também ativando o networking, hein? Quem quiser também pode colocar o seu link do LinkedIn para as outras pessoas poderem adicionar também, gente. Lembrem-se, networking ajuda bastante. Como diz o Eduardo Bruno, networking salva vidas, né? Exatamente, salva mesmo. Aliás, tem a nossa história também, né, Kelly? A gente se conheceu pelo LinkedIn e a gente já estava conversando desde o ano passado e a gente se conheceu pessoalmente, conversou pessoalmente em janeiro desse ano e desde então a gente tem tido uma excelente parceria e amizade, né? É verdade. A gente se encontrou numa padaria, né? Quem diria que a gente Sim, ia estar lá aqui no agora? Itaim. Olha só. E você morava no Brasil ainda, né? Exato, eu ainda morava em São Paulo, agora não mais. Pois é. Então, pessoal, vocês que chegaram agora, eu queria que vocês escrevessem, comentassem. Aê, Priscila, muito bom. Então, assim, queria que vocês comentassem as vagas que vocês buscam, há quanto tempo vocês estão buscando, e também conta pra gente um pouco de como está sendo essa busca. Então, vocês estão participando de bastante entrevistas, como está sendo? Já está tendo alguma pergunta cabulosa? Ou não, são perguntas mais comuns? Não, gente, vocês acreditam? Outro dia
alguém comentou que numa entrevista o recrutador perguntou como é que você se esconderia de uma alface? Quê? Eu não entendi. Como uma pessoa se esconderia de uma alface? Eu falei, gente, eu achei que eu não tinha morreria de dar entendido. risada. Morreria de dar risada se me fizessem essa pergunta. Geralmente, eu não tenho medo de alface, assim. Exato, eu comeria alface, né? Eu comeria. Eu sairia da geladeira, sei lá, né? Eu comeria com o vinagre de massa orgânico que você me indicou. Exatamente, muito bom. Então, Até isso. Qual o oi? propósito? Qual o propósito Não disso? sei, esse aí eu não sei, gente. Acho que é para ver como a pessoa se sai de situações inusitadas, né? Porque é a única explicação. Foi Então, inusitado nisso, né? pois é, então contem pra gente, pessoal, se vocês receberam alguma pergunta muito esquisita ou não, quais são as perguntas mais comuns que vocês já escutaram que aparecem em quase todas ou a maioria das entrevistas que vocês foram, quais as que vocês têm mais dificuldade, lembrando que aqui a gente vai abordar 6 perguntas hoje. Então, Lani, também não sei, né? Vai ver a pessoa bebeu. Márcio está buscando recolocação em qual área, Márcio? Conta pra gente, Márcio. Ah, aqui, ó, ele escreveu anteriormente, analista de vendas de coprodutos em busca de recolocação. Legal, gente. A gente vai falar de 3, em mais detalhes, né, de 3 vagas hoje, né, Kerly? Isso. Que é secretária executiva bilíngue. Aê, Lúcia! Também, também falaremos de coordenador financeiro e gerente comercial, gerente de vendas. Então, tem bastante áreas aí, bastante, assim, dependendo da sua vaga, para a área pode ser parecida a resposta, só tenta dosar um pouco dependendo do nível. Então, analista financeiro, coordenador financeiro, gerente financeiro, então, mas a área é a parte crucial para você pensar. Bom dia, Fabiola, tudo bem? Toda empolgada? Fiz entrevista, sim, questionário do perfil DISC, sim, conheço sim. É bem usado o DISC, né? Eu acho que eu falo dele umas 7 vezes por dia. Sim. Você aplica também, Kerly? O DISC, para mim, assim, é a base do meu trabalho. Aham, aham. Conta um pouco mais pra gente do seu trabalho, até pro pessoal, acho que muita gente te conhece, né, porque a Kerly é super famosa no LinkedIn, mas conta um pouco mais do seu trabalho pra gente. Uhum. Eu atuo como coach, minha especialidade é carreira, então eu ajudo tanto pessoas que estão em busca de recolocação, quanto profissionais que trabalham, mas que estão em busca de desenvolvimento e planejamento de carreira no médio e longo prazo. Então, Perfeito. quando o profissional chega naquele momento de busca por autoconhecimento, para se entender, para poder melhorar alguns gaps, para desenvolver competências, aí a Uhum. gente começa pelo DISC. Eu tenho até vários fornecedores diferentes, porque dependendo da necessidade de cada cliente, eu aplico um DISC que é um pouquinho diferente. Ah, legal. Conta isso pra gente. Eu não sabia que tinha disques diferentes. Porque assim, a teoria ela tem a mesma base, né? Então Aham, é a base sim. do trabalho de todos, mas cada Uhum. empresa tem o seu estilo de relatório. Ah, entendi o resultado que aparece, a Isso. Então, interpretação. alguns relatórios eles são mais básicos, resumidos, outros assim eu brinco que tira a roupa mesmo do candidato, que mostra tudo Uhum. deles. Então, Sim, dependendo da necessidade, eu ofereço algum. E tem uma diferença de valor também que é bem grande do investimento. entendi, entendi. E sempre, quando o profissional ele está em busca de recolocação, eu contribuo também com o LinkedIn, com a Uhum. reformulação do currículo e também com dicas de entrevista com base em programação neurolinguística. Excelente, excelente. Gente, ó, então, quem tiver precisando, fale com a Kerly depois. Tem o perfil dela, eu marquei no post no LinkedIn, mas se não, procurem Kerly Barbosa, ok? A Kerly é excelente, eu super recomendo, tá, pessoal? Ah, deixa eu ver, quem falou que fez o post disse aqui? A Lani, né? Isso. E Aí o você, Carlos. Ah, é, desculpa, pode falar. não, eu ia perguntar para ela se saiu o resultado ou se ela não teve acesso. Ah, tem empresas que não dão o resultado, né, para o candidato.
É que eu acho até um pouco egoísta, porque já que é para pagar a Já ferramenta, fez, deixa o né? candidato ter acesso, né? Exatamente. Aí o Carlos, tudo bem, Carlos? As perguntas não têm mudado muito, pontos fortes, pontos fracos. A gente vai falar dessas duas aqui hoje. Maior desafio na Ah, não carreira, vi. maiores conquistas. A Renata está 3 meses buscando como gestora administrativa projetos. Aí o Daniel Carlos, olha só, participou de uma entrevista em inglês e responder a pergunta em inglês. Why could be interesting for you to work here? Ah, bem interessante. Por que seria interessante para você trabalhar aqui? A gente vai falar de uma pergunta que é um pouquinho parecida, né? Então, duas, na verdade. Então, uma que é por que devemos te contratar e por que você gostaria de trabalhar conosco. Acho que essa pergunta do Carlos é um pouco um mix dessas duas, né? Isso, bem parecido. Ok. Ah, a Alana escreveu aqui, ela não obteve o resultado. É, não dá para entender, né? Porque a empresa precisa fazer o investimento de qualquer forma para aplicar a ferramenta. Então, por que não Exatamente. disponibilizar? É, o pessoal já fez, né? Aí a Priscila fez entrevista em inglês e travou na hora. Não, Pri, vou dar dicas aqui. Aliás, enquanto o pessoal entra, já vou falando um pouco de dicas para entrevista em inglês. Uma dica que eu dou que funciona bastante é assim, porque o nosso cérebro, quando você não usa muito uma coisa, ele fica meio enferrujado, né? É que nem assim, quem é das antigas deve se lembrar do carro a álcool das antigas, não o atual que funciona bem. Mas o carro álcool das antigas, como é que era? Se tivesse num dia frio, você tinha que ligar o motor e deixar lá uns 15 minutos para aquecer o motor. Lembra? Alguém lembra disso ou sou eu a única velha aqui na live? Então, assim, não era eu, tá? Era o meu pai, tá? Então, meu pai tinha que ir lá num dia gelado, né? Tinha que ir lá de manhãzinha, ligar o carro para deixar o motorzinho lá esquentando por uns 15 minutinhos antes de conseguir dirigir, né? Então, assim, o nosso cérebro, ele age mais ou menos dessa forma. Quando é uma coisa, um idioma que você não é familiar, não usa bastante, ó, a Fabiola lembra. Então, assim, quando é um idioma que você não usa bastante, ele fica enferrujado, fica meio escondido lá no fundinho do cérebro. Então, uma dica crucial que eu dou é assim: no dia da entrevista, uma horinha antes ou mais, se você conseguir, tente ficar escutando coisa em inglês. Então, coloque um podcast, coloque no CNN, coloque alguma coisa nesse sentido para você ficar escutando e tentar repetir também, sabe? Porque aí vai fazer aquele aquecimento do seu cérebro, vai aquecer o seu cérebro para ele lembrar. É que nem às vezes também tem gente que, quem faz aula de inglês, quem já fez aula de inglês, às vezes nos primeiros 10, 5 minutos da aula, a pessoa tá lá enferrujada, não lembra, né? Fica meio congeladinha nos primeiros 5, 10 minutos, né? Então, assim, é a mesma forma. Então, se você começar já uma hora antes ou mais, se tiver tempo, né? Então, por exemplo, se a entrevista for 10 da manhã, você acorda já no inglês, tá? Então, já acorda, já coloca a TV em algum programa de inglês ou põe um podcast para você escutar em inglês, algum assunto interessante, até da sua área, para você ir escutando vocabulários relacionados à sua área e assim por diante, que isso ajuda bastante, tá? Então é legal fazer esse aquecimento cerebral, ok? É a gente que alimenta o nosso cérebro, né? E muitas pessoas entendem que é o cérebro que define, mas é a gente que dá esse combustível para ele. Exato, Então, assim, só exato. complementando a sua dica, já que é para ouvir alguma coisa em inglês, coloca uma música com, sabe, uma letra legal que motiva, que estimula. Esse Sim, momento pré-entrevista é para o cérebro absorver informações positivas. Então, a gente sim. pode otimizar ainda mais essa dica. Exatamente, e eu sempre recomendo inglês com música, inclusive em alguns vídeos meus eu já tô cantando um pouquinho. testei num Se vídeo quiser falando, compor gente, cante para nós, coloca aí, gente. Hashtag não canta. eu testei num vídeo falando, vamos ver se o pessoal vai me xingar, se o pessoal vai começar a parar de me seguir, ou se não, se o pessoal vai gostar, né? Mas assim, inglês ou qualquer outro idioma, sabe? Francês, eu aprendi muito francês com música, também espanhol, porque, e aí muita gente fala assim, mas música, mas tem filme também, seriado, mas gente, música é muito melhor, por quê? Porque com música
música tem a emoção, sabe? E música você canta junto no carro, canta junto no banho, canta na academia, canta na corrida, sabe? Você não fica lá repetindo as falas do Breaking Bad no banho, certo? Mas você canta no banho, então tentem, usem o inglês, sim, a música, assim, para melhorar o inglês. A Lani já colocou hashtag Rocanta. Gente, comenta aí também, Ah, não, hashtag para com Rocanta. isso, Lani, Até o depois final da live, a Rô vai pega, cantar uma estrofe, pelo menos pra gente, em inglês, tá a bom? gente canta junto Let It Go. Let it go. Daqui a pouco começa a ver aqui despencando o número de pessoas, né? Pessoa Ou desligando aqui, aumentando, a gente não sabe. saindo da live, né? Ó, Roberto, tudo bem, Roberto? Roberto também sempre participa. O Roberto foi além, ele quer dancinha. Não, Roberto, vamos ficar só no Rocanta que nós Tá querendo demais já. Ok, vamos ver. Ah, o Ítalo falou, tem reparado algumas empresas solicitando vídeo currículo. Vídeo currículo, pessoal, não tem jeito, tem que treinar. Até o que eu já fiz mais de 200 vídeos até agora, às vezes é complicado mesmo, então, assim, não tem muito atalho, pega e treina, senta, coloca o seu celular, filma com a câmera do seu celular mesmo, hoje em dia os celulares têm câmeras excelentes, então filma com a câmera do celular mesmo e treina, porque é só assim que você vai melhorar. Não tem muito segredo, não dá muito para ficar fazendo script ou lendo, é fazendo mesmo. E aí, assim, procurar um ângulo legal, uma luz legal, todo mundo tem um ângulo melhor, né? Então, E você assim, só vai tem que ser aprender isso. rápido também, né? Porque senão a gente vai começar. I was born in 1988. Não dá, gente. Sim, Acho que o vídeo currículo, uns 2 minutinhos é suficiente. sim, sim, exatamente. Ok? Vamos começar, então, pessoal? Depois eu Você já viu, né? eu morro de vergonha. Vamos lá, então. Então, assim, a primeira pergunta que a gente listou é quais são os seus pontos fortes, tá? Então, essa é uma pergunta bem comum em entrevistas. E aí, como é que eu respondo isso, Kerly? O que que acontece? A gente não para muito para se analisar. Principalmente em relação a pontos fortes, a gente é tão assim condicionado a ouvir elogios a vida toda que a gente pensa que isso nem é um elogio. Não, tá, eu sou organizada. Organizada. Nem é qualidade, é minha obrigação. Muitas Uhum, vezes as pessoas com perfil mais crítico, elas têm a característica de falar que tudo que elas são boas, não, é simplesmente a minha obrigação. Não estou fazendo uhum, nada além do esperado. Então não uhum. reconhece como qualidade. Se eu não reconheço algo, uma característica minha como qualidade, como eu vou poder responder essa pergunta? Sim, sim. Então é muito importante a gente pensar quais foram os últimos elogios que eu recebi, os últimos Uhum, feedbacks positivos. O que que eu faço que tem um impacto positivo através daquela característica que eu tenho? Falando bem rapidamente sobre o DISC, a gente tem aquele perfil que é mais comunicativo, que gosta de gente, que está sempre em eventos, que é o perfilzinho amarelo. Então, você é essa pessoa, a comunicação é um grande uhum. diferencial. Sim. Tem aquele outro perfil que é mais crítico, analítico, detalhista, e muitas vezes a gente pensa assim, detalhista é um ponto negativo. Não, Nem dependendo da área sempre, do trabalho, é importante. A gente tem que exato, na área financeira, por exemplo, né, é muito importante você ser detalhista, você errar uma vírgula, já dá um caos total no relatório, né. isso mesmo. Já tem aquele perfil que é mais agressivo, focado em resultados, e a agressividade em vendas, por exemplo, é considerado um ponto positivo. Sim, dependendo de empresa também, né, tem empresa Ambev, por exemplo, a Ambev é uma empresa que tem a cultura mega agressiva, né, sangue nos olhos, vão lá fechar a Total. venda e tal. Então, assim, se você estiver entrevistando numa empresa como a Ambev, por exemplo, esse tipo de agressividade, competitividade, né, ser uma pessoa competitiva, é um Uhum, ponto positivo para essa empresa, então é importante exatamente. analisar. E tem outras pessoas que têm um perfil mais tranquilo, mais sereno, que muitas vezes nem se veem com muitas qualidades, mas são pessoas que trabalham bem em equipe, que conseguem trazer uma harmonia para o ambiente. Às vezes o ambiente assim tem muita discussão, muito problema, mas ele é aquele conciliador, é uma pessoa criativa. Então, assim, pensar nos últimos momentos, o que que eu fiz que realmente fez uma diferença positiva, teve um impacto.
as minhas qualidades eu consigo identificar a partir daí. Perfeito, perfeito. Que tal? Vamos dar algum exemplo, então? Por exemplo, para uma das vagas que a gente vai falar hoje, né, é secretária executiva bilíngue, né? Então, o que poderia ser pontos fortes para uma secretária executiva bilíngue numa entrevista, por exemplo? A secretária executiva, ela precisa necessariamente ser organizada. Uhum. Porque ela vai cuidar da agenda de outra pessoa. Então, ela não pode errar. Sim, sim. Então, ela precisa ter boa memória, precisa ter organização, para poder, de fato, não deixar que um diretor perca uma reunião, perca uma viagem. Exatamente, exatamente. E aí, nos pontos fortes, é interessante também ter os adjetivos, né? E além disso, acho que também às vezes é interessante falar um pouco mais de exemplos. Então, da secretária executiva, é legal falar, por exemplo, que a pessoa é bem organizada e que vai cuidar de tudo, consegue antecipar as necessidades do executivo, né, que ela assessora, e para não deixar nada acontecer, nada sair fora do controle, para ele poder se preocupar, se concentrar somente com o trabalho dele, e que toda a parte restante ela vai cuidar. Pode deixar comigo. Isso. Ela tem que ser rápida, porque pode acontecer dela precisar comprar uma passagem aérea de última hora. Sim, sim. Então, De dia para comprar à noite, né? De manhã. ela tem que saber que a agenda desse profissional muda muito, por isso ela tem que ser dinâmica também. Ela não pode dormir no ponto, né? Excelente, excelente, muito bem. E aí também é importante. A luz que tem que ser discreta, com certeza. Exato. Acaba conhecendo muito a vida. Sabe de tudo, né? Conhece, às vezes tem umas que sabem mais que a esposa. Exatamente. Já vi esse tipo de situação, então é bem importante. E aí acho que também nos pontos fortes, evitar também aquele clichê. Muita gente fala, sou responsável. Gente, todo mundo tem que ser responsável, sabe? Então já não é diferencial. Então imagina se todo mundo, ou é o esperado, né, que todo mundo seja responsável, que seja pontual. Então não adianta ficar falando essas coisas que é o óbvio, tipo, esse já seria o óbvio, não é um diferencial, né? E os pontos fortes é para você falar alguma coisa que se diferencie. Sim, e se for para falar uma das palavrinhas da moda, precisa ter um case para realmente comprovar. Não adianta falar assim, eu sou resiliente. Me conta uma Exato. situação em que você foi resiliente. E a pessoa, putz, é resiliente. Não dá. Exatamente. E lembrem-se de sempre ter um exemplo na manga para falar disso. Uma coisa que eu sempre comento que é assim, tudo que você fala numa entrevista pode ser usado contra você. Então, assim, você não está no tribunal, mas é como se fosse, né? Então, tem exemplo para tudo, gente. Ok? E aí, falando da parte do inglês, então, quando a pergunta seria What are your strengths? Ok, então deixa eu escrever aqui. What are your strengths? Ok, então, what are your strengths? Ok? Então, em inglês, ponto forte, a gente não fala strong point, tá? Soa bem esquisito. Então, fala-se strengths, ok? E é legal falar também com a pergunta, porque às vezes a pessoa fala rápido, e aí tem gente que nem entende a pergunta, né? Aí acaba respondendo outra coisa. Então, what are your strengths? Ok? E aí, na resposta, você pode falar, my strengths are, tá? Então, indo bem, respondendo bem ao pé da letra, né? Então, my strengths are, blá, blá, blá. Ou você pode criar frases diretamente. Então, very good at alguma coisa. I'm very good at alguma coisa, tá? E se for algum verbo que vier depois do at, tem que estar no ing. Então, por exemplo, I'm very good at developing people. I'm very good at developing people. Ok? Então, se vier um verbo, tem que estar no ing, porque essa é uma regra muito importante no inglês, que depois de qualquer preposição, se vier um verbo, esse verbo tem que estar no formato ing.
Ok. O que funciona também é o candidato fazer uma análise SWOT em casa para já ter tudo isso, né? Exatamente. Preparo para a entrevista é essencial, pessoal. Então, não adianta chegar lá, seja o que Deus quiser, com a cara e a coragem, tem que se preparar antes, e também para combinaçãozinha vaga em empresa. Até para ver esses pontos que a gente mencionou agora, assim, se você estiver se candidatando para uma vaga na Ambev, é uma coisa. Se estiver se candidatando para a Unilever, são outros 500, que o perfil empresarial da Unilever e da Ambev são totalmente diferentes. Senão não tem fit, né? Exatamente. Então, tem que levar tudo isso em consideração. A vaga também, ok? Então, como eu disse, não tem aquela respostinha pronta que serve para todas. Isso mesmo. Ok? Alguém perguntou os pontos fracos, né? Isso, é o que a gente vai falar agora. Ok? Então, quais são seus pontos fracos? Em inglês, vira What are your weaknesses? What are your weaknesses? Ok. E às vezes também pode falar What are your opportunities for improvement? What are your opportunities for improvement? Ok, então às vezes a pessoa pode falar de uma maneira mais sutil, oportunidades de melhoria. Kelly, agora é com você. E eles podem perguntar também What are your gaps? Pode. What are your gaps? Também pode ser. Sim. Legal. Essa pergunta é aquela pergunta que deixa muita gente desconfortável. É claro que você não pode dar uma resposta que vai te comprometer. A gente deu o exemplo da secretária que precisa ser organizada. Não dá para falar, eu gostaria muito de trabalhar como secretária e o meu ponto de melhoria é que eu sou meio desorganizada, às vezes eu sou meio esquecida. É uma característica que eu tenho. Não, não dá. Esquece, Então, procura outro tipo de emprego que vai ser melhor, né? não pode ser nada que comprometa tão diretamente, né? Não tem como. Mas também não dá para cair no clichê. E muita gente fala o que todo mundo quer ouvir. Ai, meu ponto de melhoria é que eu sou workaholic. Eu trabalho muito. Ou senão, eu sou ansioso. Gente, ansiedade é doença. Então, se você fala que você é ansioso, você pode até ouvir, mas você está se tratando porque é uma questão psicológica séria. Então, a gente Sim, tem que tomar muito cuidado com o que já virou clichê que todo mundo fala. sim. Eu acredito muito na importância da verdade. Porque se você apresenta Com certeza. realmente, fala sim o seu ponto de melhoria, alguma característica que você realmente precisa desenvolver, o que vai fazer a diferença é a forma que você apresenta. Se você fala inseguro, ai, meu ponto de melhoria é que eu sou uma pessoa que se estressa muito, tal. A forma que você apresenta que você é agressivo pode ser complicado, mas se você fala, olha, eu sou muito focada em resultados, então às vezes eu acabo ficando bastante ansioso e posso deixar o time ansioso também. Só que eu já percebi essa característica em mim. Isso para o gerente comercial, né, que é uma vaga também que a gente Gerente comercial, gerente de vendas, excelente. Então, assim, eu sou muito dinâmica, eu coloco o pessoal para trabalhar, só que eu percebo que às vezes isso deixa a equipe um pouquinho assustada, e nesse momento eu dou um passo atrás e consigo juntar a equipe, porque eu tenho muita característica de sair correndo, e eu sei que isso não é positivo, porque pode atrapalhar a estabilidade. Sim, excelente. Você não vai deixar de ser contratado, porque realmente um gerente comercial ele precisa ser dinâmico, mas você está reconhecendo que tem sim uma questão ali que precisa ser trabalhada, porque se você abandona a equipe, eles vão travar e não vai ter resultado nenhum. Exatamente. E, de certa maneira, para um gerente de vendas, é importante também dar uma apertadinha na equipe, né? Então, assim, é questão de dosar, saber dosar isso, saber até onde cada um aguenta a pressão, e controlar, ter um ambiente controlável para que ninguém também espane na equipe, né? Então, é importante falar sobre isso. É o que a Priscila falou, todo plano de Sim. melhoria que você apresenta, você precisa mostrar também como você está buscando solucionar essa questão. Exatamente. Porque, assim, os recrutadores, eles não perguntam para, quero que você se ferre, né? Não, não é o Não, objetivo, né?
tem um propósito essa pergunta, né? O objetivo do recrutador é resolver o próprio problema de conseguir contratar alguém. Então, se você for o melhor candidato, você também está ajudando o recrutador que só quer se livrar daquela vaga. Exatamente, exatamente. Então, assim, sempre na entrevista seja muito honesto, né? E nos pontos fracos, lembre de falar como é que você está administrando isso. Sim. Né? E é importante isso mesmo, porque o entrevistador também quer saber que você tem autoconhecimento, que você sabe seus pontos fortes, seus pontos fracos para conseguir trabalhar neles, né? Então é bastante importante isso. O Ito que perguntou, quando se pergunta isso em inglês, se o foco é testar o nível do inglês ou a pergunta. Eu acredito que é um pouquinho dos dois, né, Rô? Eu acho assim, tem casos e casos, tá? Porque dependendo da etapa do processo seletivo, tem etapas, tem empresas, então, que no começo aplicam testes de inglês, sejam testes tanto prova, quanto testes orais, né? Inclusive, a gente aplica isso também, a gente também faz esse serviço para empresas, e aí a gente avalia mais o inglês nessa etapa, tá? E aí, posteriormente, se a pessoa for avançando no processo seletivo, e aí pode ter uma entrevista com um gestor de fora, com alguém de um nível hierárquico diferente, e aí pode ser que seja feito em inglês. E aí, nesses casos, se for feito com o gestor da vaga e tudo mais, avalia, claro que a pessoa vai avaliar só em inglês, mas no sentido, a pessoa consegue se comunicar em inglês, eu consigo entendê-la, porque tem que ter pelo menos o mínimo para uma comunicação que seja possível, né? Não adianta a pessoa se comunicar com mini case, que isso funciona para comprar McDonald's, mas não funciona para trabalho, né? Então, claro que ela vai avaliar um pouco disso, se eu consigo te entender, mas o que ela quer avaliar mesmo é a sua resposta, é você, como profissional, tá? Tanto que, assim, outra dica que eu dou para as pessoas, não se preocupem tanto em falar inglês perfeito, shakespeariano, acertar todinho, porque isso também não é tão esperado de você, a menos, claro, se você estiver concorrendo para uma vaga de branding, de marketing, que você vai escrever newsletters, aí, claro, você tem que ter um inglês perfeito, né, de marketing e comunicação. Mas, se for outras vagas que nem gerente comercial, mesmo o coordenador financeiro, analista de logística, outras vagas, o seu inglês não precisa ser perfeito. Então, tem dois tipos de erros que eu menciono. Então, tem aquele erro pequenininho que não faz tanta diferença no entendimento. Por exemplo, às vezes confunde in, on, at. Preposições, as pessoas confundem bastante, né? Então, falou in em vez de on. Isso não faz tanta diferença em muitos casos. Então, não se preocupe se é in, se é on nesse caso. Se você acertar, excelente. Mas se errar, não fique tanto com isso na cabeça. Não dá para parar a frase para tentar lembrar qual é a preposição Exato. adequada. Ou ficar corrigindo, né? I'm going on October. Não. In October, sabe? Então, Pior. aí deixa, passou. Às vezes a pessoa nem repara. Eu reparo porque eu trabalho com isso e é minha função fazer isso, né? Mas assim, tem gente que nem repara, ele nem vai prestar atenção nisso, ok? Mas o que tem que tomar cuidado são erros de comunicação que realmente vão afetar no entendimento da coisa, tá? Então, às vezes, por exemplo, usar tempos verbais errados, sendo que deveria ter sido um e usar o outro, e isso prejudica na comunicação, ou usar uma palavra sendo que era outra. Um exemplo que eu dou bastante, que a falsos cognatos, por exemplo, então pretend parece pretender, mas não é, gente, pretend é fingir. Exato. Então, imagina se a pessoa pergunta assim, o que você vai fazer se você for contratado? Aí a pessoa, I pretend to work. Ou seja, eu vou fingir que eu vou trabalhar, né? Tipo, então a pessoa, opa, que estranho, né? Não vou contratar o cara que vai ficar só fingindo, vai ficar no Facebook o dia inteiro em vez de trabalhar. Então, não, né? Então, cuidado com esses erros que comprometam a comunicação e o entendimento, e não se importe com os errinhos pequenos que passam, que o pessoal nem repara.
O objetivo é se fazer entendível. Preciso que as pessoas me entendam, não preciso falar bonito, né? Exato, exato. Pode usar, assim, se você não tiver um domínio muito grande, pode usar palavras mais simples, não precisa falar assim, eu quero falar inglês sofisticado, complexo, porque aí o tiro pode sair pela culatra. Você pode pegar uma palavra super complexa e construir uma frase que é muito, que fique sem pé nem cabeça, sabe? A pessoa não vai entender nada. Então, nesse caso, se você não tiver esse tipo de controle, de entendimento, é preferível usar palavras simples, tá? Que a pessoa consiga te entender. Esse é o crucial, tá? Aí depois você entrando, ou se não, depois não conseguiu essa vaga, depois você vai melhorando o seu inglês, trabalhando a sofisticação e tudo mais, mas deixa isso para depois, não vai tentar estrear uma palavra nova na entrevista que você não esteja muito confortável. Com certeza. E aí, em inglês, a resposta para pontos Quem que vai rir nisso, coloca aqui, hashtag tamo junto. Tadinha. Tadinha da Kelly. Por favor. Então, assim, para responder quais são os seus pontos fracos, oportunidades de melhoria, você pode falar assim, I'm developing, então, I'm developing my blá 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 skills. Tá, então estou desenvolvendo minhas habilidades tal, ok? I'm improving my blá 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 skills. Ok? Ou working on... A pronúncia adequada é skills? Skills. Ok, skills. Tá, então, I'm improving, estou melhorando minhas habilidades tal, ok? I'm working on, blá, 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 então estou trabalhando nisso. Ok? Legal. Perfeito. Vamos para a próxima pergunta, então? Então, a próxima pergunta: onde você se vê daqui 5 anos? Where do you see yourself in 5 years? Muita gente entende que essa pergunta, né, é quase uma forma do recrutador atrapalhar o processo, né? Nossa, que sacanagem, o que ele quer saber? Onde que eu vou, né? E muita gente, às vezes eu mesma pergunto isso para alguém que nem é um candidato, é um possível cliente, ele fala, não sei, eu vivo um dia de cada vez, né? Bem Zeca Pagodinho. Você nem Sim, vai comer de manhã, Carmedinha. imagina 5 anos, não sei se eu vou estar vivo. Mas eu acho que é mais profundo do que isso. É muito mais do que a gente aprender a responder uma pergunta de entrevista. Uhum. Mas sim a gente saber para onde a gente está caminhando, qual que é o nosso propósito. Sim. Como você não sabe onde você gostaria de estar daqui a 5 anos, né? Você está indo para onde? Que caminho? Sim, sim. E nem sempre precisa ser exatamente aquilo que vai acontecer, né? Às vezes a vida traz tantas mudanças para a gente, né? Que pode ser que mude, mas é importante traçar um norte, pelo menos, né? A gente tem que ter uma diretriz. A única certeza é a mudança. Os nossos planos não vão acontecer 100% como a gente pretende. Só que se a gente não tem nem esse caminho para se sentir seguro, entender para onde está indo, a gente pode ir para qualquer lugar. E depois a gente pode não gostar desse lugar que a gente chegou. Sabe, tem um ditadozinho popular que fala que você tem que mirar na lua, porque se não der certo, pelo menos você atinge uma estrela, né? Sim, muito bom. Então a gente precisa ter essa noção. E é muito mais do que para responder para outra pessoa, mas é para a gente responder para nós mesmos. Então, quando essa pergunta surge, é claro, você tem que ter bom senso de não falar alguma coisa que possa comprometer a oportunidade profissional, porque se eu respondo, daqui a 5 anos, olha, eu pretendo já estar com os meus 3 filhos, né? Eu quero ter, assim, gestações seguidas, porque sonho muito com uma família grande. Depois, você sabe que o meu sonho é morar no Canadá. Daqui a 5 anos eu pretendo estar no Canadá. Você está fazendo uma entrevista para uma empresa nacional, mas você está falando um sonho. Aí chega um momento que o recrutador pensa, nossa, mas onde será que essa empresa cabe no sonho dessa pessoa, né? Será que Tem que não se encaixa, né? Exatamente. Então, procure focar no profissional. Se o recrutador demonstrar interesse, você pode falar de algum projeto mais pessoal. É muito interessante você falar, por exemplo, não quanto você quer ganhar ou que cargo você gostaria de estar daqui a 5 anos, mas sim quais os desafios que você pretende desenvolver. Então, você pode falar, olha, daqui a 5 anos eu pretendo ter uma equipe, eu quero me desenvolver bastante enquanto líder até lá,
Por isso eu pretendo fazer vários cursos, vou fazer um MBA, e eu espero estar com uma equipe consolidada, onde as pessoas sejam autogerenciáveis, onde a gente tenha uma boa comunicação. Então, é um projeto mesmo. Como que o meu sonho pode ser útil para o projeto da empresa? Sim. Foco. Essa resposta que você deu, inclusive, ela é muito interessante, por exemplo, para um coordenador financeiro, né? Que é uma das vagas que a gente que O falaram. pessoal de finanças não tem naturalmente aquela habilidade de comunicação, porque você precisa focar tanto no detalhe do relatório, você precisa ser tão analítico que muitas vezes você acaba ficando mais você e o seu computador. Sim. Mas quando você é um líder, você precisa desenvolver essas habilidades de comunicação, de influência. Então, você demonstrar que você tem esse interesse já te coloca anos-luz na frente de outros candidatos. Exatamente, exatamente. Então é bem isso que a Kerly falou mesmo, pessoal. É para a empresa analisar também se os seus projetos casam com o projeto da empresa, porque hoje em dia, quando a pessoa entra numa empresa, é esperado também que ela fique alguns anos, né? Ninguém contrata alguém esperando que ela fique só um ano e depois mude para outra empresa, né? Então, isso é bastante interessante. Tem um ponto aqui que a Lúcia comentou. Dizer que quer estar numa posição estável e equilibrada financeiramente é errado? Não é errado, mas também não demonstra o quanto você gostaria de crescer. Porque quando a gente fala muito de equilíbrio, de estabilidade, a gente acaba assim passando um recibinho de que gosto de zona de conforto. E no fundo todo mundo gosta um pouquinho, né? É uma delícia você estar se sentindo seguro. Mas as empresas elas não buscam profissionais que busquem essa segurança, e sim profissionais que deem resultado, que façam a diferença, que estejam o tempo todo inovando, criando coisas novas. E a inovação ela é extremamente desconfortável. Então, Lúcia, procure dar respostas que não demonstrem que você gostaria de estar assim, no status quo, sabe? Quietinha. E que você quer estar em movimento, sempre fazendo mesmo essa diferença. Mas deixa eu até perguntar uma coisa, porque a Lúcia, ela é secretária executiva bilíngue, e às vezes tem alguns tipos de cargo que também não tem muito para onde crescer, né? Nesse caso, o que você acha? No caso dela, por exemplo, muitas vezes a secretária ela sonha em atender um único líder, só o presidente da empresa. Então, as minhas coaches que eram secretárias, o sonho, o projeto de carreira era ser a secretária do presidente, o braço direito dele. Sim, No caso da Lúcia, ela tem esse sonho também. Mas você demonstrar esse interesse mostra que você gostaria de crescer. É uma entendi. inspiração para as outras secretárias também. Exatamente. É bem interessante. Então é legal ver, analisar a vaga atual, né, para a qual você está concorrendo e ver possibilidades também de crescimento nessa linha, né? Perfeito. Vamos ver mais algumas perguntas aqui. O Daniel perguntou: existe a possibilidade de uma empresa contratar alguém que consegue entender bem o inglês, mas não consegue se comunicar adequadamente em inglês? Nesse caso, depende muito da vaga, Daniel. Então, assim, tem vagas que às vezes é importante entender mais, por exemplo, programador. Porque para programador, muita coisa, muito conteúdo, ensinamento de programação é soltado em inglês. Então, no GitHub, por exemplo, Code Academy, então, coisas de programação de desenvolvimento, tem muita coisa que é em inglês. Então, nesse caso, se a pessoa consegue entender o inglês para aprender aquela nova função ou aprender habilidades adicionais de programação, sem conseguir se comunicar adequadamente em inglês, nesse caso seria possível, por exemplo. Mas, em outro caso, por exemplo, se você é um diretor de vendas que precisa reportar para a matriz que fica em Nova York, aí nesse caso não tem jeito, porque o diretor de vendas tem que comunicar todo dia, né, basicamente, tem que falar resultado de vendas, o que está acontecendo, situação com cada cliente, e assim por diante. Então, nesse caso, a comunicação em inglês é bem intensa. Então, nesse caso, já não seria possível. Então, depende bastante de empresa também e do cargo. A Sônia perguntou também como responder para uma posição de gerência ou de direção.
Quando a gente fala de gerência, a gente está falando do desenvolvimento do outro, né? O líder, ele tem que ter aquela generosidade de entender que os resultados nunca são deles, sim da equipe. Então, sempre focando em desenvolver pessoas. O líder, ele vai falar muito mais na terceira pessoa, em, sabe, melhorar o desenvolvimento, o desempenho da equipe do que de si mesmo, porque o desenvolvimento da equipe também está diretamente relacionado ao próprio desenvolvimento dele. Sim, sim. Termômetro que a gente tem. Quando a gente fala de diretoria, a gente já está falando um pouquinho mais de estratégia, de planejamento, então são essas habilidades mais estratégicas mesmo, de visão, precisa ter visão sistêmica, Sim. olhar longe, né, voar alto. Exato. E também demonstrar também a habilidade de liderar uma equipe e tudo mais, né? Então, isso é bem importante. Ok? Vamos para a próxima, então? Essa aqui também é cabulosa. Por que devemos te contratar? Why should we hire you? Então, why should we hire you? Não, pior só se pergunta por que devemos te contratar e não seus concorrentes, né? Já ouvi esse tipo de pergunta. Uhum. Mas por que a empresa deve te contratar? Responda sinceramente, né? O que você tem para agregar? Uhum. O que você vai fazer lá dentro? Você já deve ter feito a sua lição de casa, você já entrou no site, você já conhece a visão, a missão, os valores da empresa, então você vai mostrar o quão alinhado você está a esses valores, por que você vai ter esse fit cultural. Então você vai demonstrar a admiração que você tem pela empresa, porque não Uhum. basta você ter competências técnicas, você tem que fazer sentido dentro daquela organização. Se você começa a falar, olha, você deve me contratar porque eu falo inglês, porque eu tenho Excel avançado, tá. Eu consigo listar mais 300 pessoas que têm essas características também. Sim. Te contratar, qual o seu diferencial? Porque Uhum. no dia a dia, a gente não trabalha com currículos. A gente não olha para uma pessoa e lembra o tempo todo que ela estudou em Harvard. A gente lembra que aquela pessoa se comunica bem, a gente olha para aquela pessoa e sabe que ela trabalha bem em equipe. Então, são essas Sim. características, são as soft skills que realmente vão fazer diferença de fato no ambiente de trabalho. Uhum. Então, Perfeito. você deve me contratar porque os meus valores são alinhados aos valores da empresa, tais valores, porque eu tenho fit cultural, eu gosto da empresa, então eu já Excelente. consumo os produtos, os serviços de vocês, para mim faz muito sentido, então eu vou falar de vocês apaixonado verdadeiramente e vou oferecer o melhor que eu posso, porque é o meu projeto de carreira coincide com a necessidade, com a demanda que vocês têm. Então, eu Uhum. acredito que a gente vai conseguir desenvolver algo muito legal juntos. Excelente, muito bom, muito bom. E falar sempre assim, com um brilho nos olhos, né, para refletir a verdade, né? Porque tem gente, já ouvi gente falando isso e falar todo cabisbaixo, né? Então, Ai, o meu porque a projeto empresa é muito legal, não sei o que fazer mesmo. diferença. Exato. Então, assim, gente, fiquem Quero muito fazer a empolgados. diferença porque eu sou dinâmico. Exato. Não vai Então, assim, funcionar, gente. É a tua o energia que vai fazer a diferença no momento da entrevista. exato, o seu body language tem que, a Kelly caiu um pouco, mas vamos ver, daqui a pouco ela volta. Mas assim, o seu body language tem que refletir aquilo que você está falando também, tá bom? Senão a pessoa vê que você está mentindo. Então, você tem que falar com um brilho nos olhos. É o meu sonho trabalhar nessa empresa, a gente tem a visão muito parecida, eu me identifico com a missão, a visão da empresa. Deixa eu... a Kelly Gente, voltou. caí, mas nem me Você machuquei. Tô caiu. tudo de volta. Então, eu estava recapitulando aqui, né? Então, de falar com brilho nos olhos mesmo, para ter o body language que esteja alinhado com o que você está falando. Senão, se tiver desalinhado, um entrevistador mais experiente vai pegar na hora isso, né? Que ó, você está mentindo em alguma forma, né? A gente tem intuição, a gente percebe quando uma pessoa está falando um texto pronto só para agradar ou quando alguém está Exato, conversando com a gente. quando é verdade, Tem um exatamente. candidato, Rô, que chega na entrevista, ele leva muito a sério essa palavra entrevista. Então, qual o seu nome, Kelly? Quantos anos você tem? 30. Escolaridade, bacharel em administração, sabe? Fica aquela conversa É, assim, dura. e pessoal, assim, entrevista não é interrogatório, né? Não. Então é bate-papo, Inclusive, assim, a cerejinha do bolo é o candidato também fazer perguntas para o recrutador. com E ele também certeza. mostrar interesse, porque o candidato também está fazendo uma análise. Eu também estou fazendo uma avaliação se a Exatamente. empresa serve para mim.
Exatamente, exatamente. E eu sei, assim, que muita gente talvez não esteja em condições de escolher, né? Hoje em dia, com o desemprego assolando o Brasil, mas assim, gente, tentem ao máximo também avaliar a empresa, avaliar as condições, o chefe, se não é um louco que vai gritar com as pessoas, sabe? Então, assim, aproveitem também o momento da entrevista para avaliar a empresa, para ver se você quer trabalhar lá também. Porque também não adianta você ser contratado e aí, depois de uma semana, você ficar super desmotivado, ai, detesto meu emprego, eu quero sair e tal, sabe? Então, aproveite também, você também tem que avaliar a empresa, não é uma via só, é de duas vias. Tem que entrar inteiro, né? Tem que realmente estar disposto a abraçar esse projeto. E se por Uhum. acaso eu estiver abrindo mão de alguma coisa, por exemplo, aceitando um trabalho com uma remuneração um pouco mais baixa, é pensar, eu aceitei. Então tá tudo dentro do previsto. Eu não posso começar a trabalhar desmotivado por conta disso. Exato, exato, tem que dar o seu melhor. Não dá para aceitei, mas estou procurando outro ao mesmo tempo, isso é horrível. Né? E em inglês, para a gente responder isso também, tem um aspecto cultural que eu recomendo todo mundo analisar, que é, por quê? Porque no português, muitas pessoas vão falar assim, eu acho que você deve me contratar por causa disso, isso, aquilo, né? Mas, note que dependendo de algumas culturas, então, assim, cultura, por exemplo, cultura americana, cultura dinamarquesa, cultura alemã, que são culturas mais diretas, eles querem ver que a pessoa saiba do que está falando. Então, você colocando um eu acho, I think, pode ser um tiro no pé, dependendo com quem você está falando. Então, analise esse aspecto também da entrevista para gerenciar, para analisar como é que você vai responder. Ok? Então, a gente tende a falar muito, eu acredito que eu sou a melhor pessoa por causa disso, eu acho. Então, tente remover isso e vá direto, ok? You should hire me because blá, blá, blá. Então, deixa eu escrever aqui. You should. E não só em inglês, se a gente puder desenvolver um pouquinho isso no português também, vai ser um diferencial, que é o que a gente precisa se analisar, porque o tempo todo a gente está trabalhando com achismo, né, Rô? Exato, exato. Então, é importante também ter lá, não, você deve me contratar porque eu sou a melhor pessoa para ocupar essa vaga, eu vou trazer os resultados que você quer no gerente comercial, por exemplo, né? Então, eu conheço esse mercado, já eu sei o caminho, eu consigo traçar essa estratégia para você ter a penetração de mercado e o crescimento que você deseja. Ok? Então, com uma resposta dessas, a vaga é sua já. Exatamente. Então, tem que saber se vender também. A entrevista, é muito importante falar isso, eu acho, que a entrevista é um período que você está se vendendo também, né? Então, você tem que dar o melhor de si e falar o que você tem de bom. Essa é uma característica um pouco do brasileiro também. Não vou ficar falando porque é meio ruim, ficar me achando, né? Não, porque o recrutador, o entrevistador, não tem bola de cristal para adivinhar. Eu acho que o Fábio deve ser um funcionário excelente, mas ele não está falando porque ele é tímido ou porque ele é humilde. Não, pessoal, na entrevista tem que falar. E se a pessoa tem essa insegurança de falar sobre suas qualidades, é só apresentar projetos que dêem um resultado positivo, porque aí o próprio projeto fala por si. Vai definir, exato, exato. Vamos ver umas perguntas aqui. A Lúcia comentou que para secretária é complicado falar de resultados em números. Tem que falar de cases que obtivemos sucesso. Teria outra forma de passar essa ideia? Não, De realmente, em case. algumas áreas o desafio para colocar em número, para É mensurar, é maior. complicado, Mas sim. quando a gente consegue colocar isso no currículo, é um grande diferencial. Mas eu acho que assim, para secretária, por exemplo, pode dar exemplos de situações que já aconteceram e como você resolveu. Então, às vezes, por exemplo, que o executivo precisou viajar de última hora e aí não tinha passagem disponível, e aí você ligou para algum conhecido que aí te apresentou para outro conhecido que trabalha na TAM, e aí você conseguiu uma passagem para ele, sabe? Então, assim, mostrar como é que você consegue o impossível, ok? E aí, até para secretária, acho que é até interessante assistir Suits e também o Diabo Veste Prada, porque, assim, é basicamente
As secretárias e a secretária do Harvey no SUS, não sei se alguém aqui assiste, mas o nome dela é Donna, nem sou viciada em Suits, né? Mas assim, ele tem uma secretária maravilhosa que ele pensou, ela já fez ontem, sabe? Então, assim, o pessoal que antecipa tudo e tudo mais. Então, assistam para ver, assim, esse é o tipo de secretária estrela de sonhos de todo o executivo. Muitas vezes, o simples fato de uma secretária conseguir trazer esse equilíbrio emocional para o próprio gestor já vai fazer uma Uhum. diferença absurda no resultado. Sim, Os sim, resultados dele são resultados dela também. A secretária, ela sabe que ela não está no palco porque ela não gosta, né? Na verdade, ela é a exato. protagonista. É, Então, todos os resultados, eles são um pouquinho seus também, né? O quanto você sim, aceita também, porque muitas vezes a pessoa é muito modesta. Não, não, é. eu só fiz um agendamento. Peraí, mas o impacto que isso tem? Exatamente, exatamente. E o Ito perguntou: existe um tempo padrão para responder? Não me sinto muito à vontade em ficar falando demais. O tempo padrão é o tempo que a pessoa está demonstrando estar interessado na sua resposta. Enquanto eu estou assim, com o meu corpo virado para você, que eu estou olhando atentamente, que eu estou interessado, é que se você está indo bem. Agora, se eu começo, É olhar no olho para celular, né? baixo, toca a cabeça, né? Começa a ficar desconfortável, com formiguinha, assim, você está sendo chato. E isso não é só no momento da entrevista, é para levar para a vida mesmo. Enquanto o Sim. outro está interessado no que eu estou falando, eu estou indo bem. A partir do momento que ele dá sinais de desconforto, talvez seja melhor encerrar ali minha fala. Depende muito também do que você está falando, né? Às vezes é um case interessante, a pessoa está lá super atenta, né? E como você está falando. Porque às vezes você Sim. conta um case super interessante, só que você conta com aquela vozinha de robô. É, ocorreu uma vez uma situação em que eu estava em uma reunião e o presidente chegou, eu fui, sabe? Aquela pessoa muito monotona, que não tem É, uma gradação, que não consegue envolver, vai ser a exato. melhor história, vai ficar chata. Exato, ou ficar down também, né? Então, energia positiva passa e energia negativa também passa, né? Então, tem que estar também super empolgado na entrevista. Algumas pessoas são resistentes a isso, né? Elas entendem que esse discurso é muito motivacional, mas o Não, que faz diferença é como a pessoa se expressa. exatamente, exatamente. Vamos para a próxima, então? Então, a próxima pergunta: por que você gostaria de trabalhar conosco? E aí, em inglês, why would you like to work for us? Então, Mas, na why? verdade, eu acabei até introduzindo um pouquinho quando eu falei dos valores da empresa, desse fit Uhum, cultural. É mostrar mesmo que você admira a marca, que você admira o produto. Porque se você demonstra que você só quer trabalhar porque você precisa pagar os boletins no final do mês, tudo bem, a minha empresa serve para você, mas a empresa aqui do lado serve também. Agora, por que uhum, você quer fazer parte da minha equipe? O que você enxergou de especial? A gente tem que ser realista, porque no momento que o país está vivendo, muita gente quer sim só um trabalho para pagar os boletins, e não é pecado uhum, também, a gente precisa. sim, Mas, se você consegue demonstrar que a empresa daquela pessoa é especial, você está anos luz na frente. Então, é citar várias vezes o nome da empresa. Quer trabalhar na Ambev? Olha, a Ambev é muito importante para mim, eu acredito muito no trabalho da Ambev, sabe? Falar. E se eu estou conversando com a recrutadora Rô, eu tenho que falar, olha, Rô, para mim a Ambev, sabe? Mostra que é sim, aquele ambiente, aquela organização que é importante para você, que aquilo consegue te dá assim, esse brilho nos olhos que tanto se fala, a motivação, porque você gosta do produto. Agora, se você vai trabalhar na Ambev, mas, por exemplo, eu não tomo álcool, não é. Sabe, só que realmente você quer estar ali naquele detesto mundo? cerveja. Não tem um ambiente mais legal para você trabalhar que faça mais sentido? Então, sempre procure uma empresa que realmente te encanta, para você poder dar essa resposta com muitas verdades envolvidas. Mostrando por que Sim, você realmente quer estar lá. E não preocupado com uma resposta clichê, padrão, que qualquer candidato vai que dar. vai agradar só para agradar, né? E aí, Exatamente. uma dica importante que eu dou também, pesquise sobre a empresa, tá? Essa é uma lição de casa que você tem que fazer antes de qualquer entrevista. Então, pesquise sobre a empresa e não pesquise somente no site, pesquise também as notícias. Então, você vai lá no Google, coloca o nome da empresa e vai lá na notícias. Ok? Então, para saber o que está acontecendo, se as ações estão subindo, se as ações estão baixando, se a Rússia bloqueou
importação de produtos que aquela empresa vende, se a China abriu o mercado para ela. Então, assim, pesquise nas notícias o que está acontecendo atualmente com a empresa também. Porque Faz um pode ter... absurdo. Exatamente, pode ter algum ponto relacionado com a sua área, ok? E aí você já faz aquela conexão de, opa, como é que eu posso ajudar a empresa nisso também? Tá, então, essa lição de casa é muito importante, pessoal, pesquisem, tá? Isso é o que vai também te diferenciar dos outros candidatos, porque o que a maioria das pessoas fazem, se for pesquisar, pesquisam só no site, o pessoal se esquece de pesquisar as notícias, pesquisar a Bovespa, como é que ela tá, se ela tá investindo em outro país, se tem alguma joint venture, se tem outra empresa tentando investir nela. Então, assim, pesquisem o que está acontecendo para você também se situar, e isso também vai ajudar a impressionar, colocar pelo menos uma impressão positiva no recrutador, porque ele fala, nossa, às vezes você sabe mais que a pessoa do que está acontecendo. A dica que você deu agora vale ouro, viu, Rô? Exato, ó, só para vocês, hein, pessoal, pessoas que acompanham a gente, só vocês estão sabendo disso, então ninguém mais fala disso, né, então são poucas pessoas que falam disso, então essa dica é importantíssima, pessoal, crucial, pesquisem a notícia na Bolsa de Valores, o que está acontecendo com a empresa. Perfeito. E se você puder, assim, usar de alguma forma algum acessório que faça sentido, por exemplo, eu tive uma coach que buscava um trabalho na área de marketing. Uhum. E ela foi fazer uma entrevista para trabalhar no grupo Eudora, na Eudora, que faz parte do grupo Boticário. Sim, makes. E a cor deles, do logo, é roxo. Ela passou um esmalte roxo. Ah, então. Ela foi contratada e recebeu o feedback que aquele foi o diferencial. Tá vendo, gente? Às vezes, assim, nuances pequenas que a pessoa nem percebe, ela tá sendo observada de cabo a rabo, né? Então, assim, da cabeça aos pés, a pessoa tá te observando. Então, tem algum diferencialzinho, e se for da marca que você está sendo contratada na empresa, melhor ainda. Dependendo se você vai para uma empresa de moda, assim, com aquele logo grande, assim, da concorrência, pode não ser muito legal também, né? Exato. Então, bom senso, né, gente? Exato, né? Você vai na Corelo com uma bolsa da Arezzo, né? Pega mal isso. Não que Exatamente, você prefiro precise ir com uma bolsa da Corella, você não precisa vai com uma sem marca, né? Vai com uma sem marca. Exato, exato, é isso mesmo, perfeito. E aqui, a última pergunta, que também é bem importante: qual a sua expectativa salarial? What's your salary expectation? Então, what's your salary expectation? Até falei um pouco sobre isso em uma entrevista que eu dei, um podcast do Insider Podcast. Uhum. É incrível como as pessoas se sentem desconfortáveis para falar sobre pretensão salarial. Uhum. O que você acha? Você acha que, às vezes, sei lá, tem gente que acha que é sacanagem da empresa para pegar o mais baixo, tem gente que acha que a empresa não sabe. Qual que é a sua opinião em relação a essa pergunta? Eu acredito que existe empresa que realmente faz leilão, isso é um fato, mas eu também acho que a gente não precisa se preocupar com essas empresas porque elas não vão sobreviver por muito tempo. Então, esse não é o nosso foco. O que a gente precisa desenvolver é a compreensão, a pessoa quer espirrar, é a compreensão que nós somos fornecedores de mão de obra. Não dá para a gente pensar que a gente vai chegar numa loja e a gente vai escolher o preço, né? A loja define o quanto os produtos valem, assim como a gente que define o quanto o nosso serviço vale. Só que a gente entende, não, eu não sou empreendedora, eu não sou autônomo, então a empresa que tem que me falar quanto ela está disposta a pagar. Não, mas quem é melhor do que você mesmo para definir o quanto o seu trabalho vale? Quanto custa a sua hora? Quanto você estudou? Quanto você se desenvolveu? Os investimentos que você fez para chegar até aqui? Você precisa fazer um benchmarking para entender o quanto outros profissionais da sua área estão ganhando. Será que esse cara aqui está ganhando 10 mil? Será que ele estudou mais do que eu? Então, eu também posso pedir 10 mil. E o tamanho da empresa? Essa empresa pequena talvez não tenha capacidade, vou pedir 8. Tem que ver se tem condição de pagar também, né? Essa análise sistêmica, ela também faz muita diferença para você mostrar a tua maturidade profissional. Então, não dá para ir com esse mindset de
Ai, acho uma sacanagem da empresa perguntar quanto eu quero ganhar. Não, sou eu que determino quanto eu quero ganhar. Só que eu não posso dar Sim. um número fechado para demonstrar inflexibilidade. Quero ganhar R$ 5.000. Não, fala em faixa salarial. Olha, entre 5.500, 6, tá legal para mim. Porque aí, se a empresa quiser negociar para ficar 4.500, tá ok, tá dentro do aceitável para você. Mas se você quer ganhar R$ 5.000 e aceita 4.500 por falta de opção, você não vai conseguir pagar, manter o seu estilo de vida e vai ficar Uhum. desmotivado no primeiro dia. Ah, eu não queria estar aqui, mas fazer o quê? Tive que vir. Não, você tem que É. ir com a melhor energia. Então já joga um pouquinho mais alto para você poder negociar se for necessário. Não muito Uhum. mais alto, né? Você sabe que todo mundo na sua área está ganhando 5, você não vai pedir 8, né? Isso pode reduzir as suas possibilidades. Mas Uhum. é você quem determina quanto você vai ganhar, você precisa falar em faixas e você não tem que se preocupar se outro candidato pediu menos, porque a empresa quer um profissional que ajude ela a ter resultados, que traga dinheiro, que traga lucro. Então, a questão não é nem tanto quanto sai para pagar o seu salário, mas quanto de retorno que você devolve. Um Uhum. profissional que custa um pouquinho mais caro, mas que dá muito retorno para a empresa, ele já está Vale, pagando, não tem problema. exatamente. Agora, se você não dá resultados, qualquer um salário mínimo já é muito caro. Sim, sim. E lembrando também que o salário, por exemplo, o salário de 10 mil que a pessoa recebe, tirando os impostos, a pessoa recebe uns 8 mil na mão, certo? Mas assim, até chegar a 8 mil na mão, a empresa desembolsou 20, né? Então, assim, é importante pensar do ponto de vista da empresa também, porque aí tem um monte de imposto, tal, não sei o quê, então vai caindo muito dinheiro no meio. Então, esse ponto que você levantou de ver se a empresa também tem condições de pagar, se faz sentido para a empresa, é importante levar isso em consideração também. Sim, e se não conseguir chegar num acordo salarial, já deixa, né? Fica o contato, fica uma boa impressão. Talvez amanhã ou depois a empresa consiga se desenvolver mais e tenha condições de pagar um salário melhor. A Tem gente outra sempre tem que deixar portas abertas, né, Rô? Sim, com certeza, com certeza. Então, em inglês, você pode falar assim. Então, my salary expectation. Então, salary expectation is between tal and to tal. Tá? Então, my salary expectation is between $5,000 to $6,000, for example. Ok? E aí, você também pode falar assim, but I'm open to negotiate. I'm open to negotiate, ok? Or this is negotiable depending on the total package. Ok? This is negotiable depending on the total package. Que aí vai bem em linha com o que o Carlos mencionou, que ele falou, difícil colocar números se os benefícios não são conhecidos, né? Então, por isso que é interessante você falar entre 5 ou 6, mas depende do E benefício. pergunte, né? Pergunte Exato, o que qual é o inclui, né? pacote de benefícios da empresa, para deixar claro que você está aberto a negociações, porque às Uhum. vezes o candidato ele tem vergonha de perguntar, mas é o direito dele saber qual é o pacote de benefícios, porque vai variar muito a questão do salário. Sim, sim, exatamente. Então, para ficar bem aberto, porque isso muda bastante mesmo. E aí, uma coisa bastante importante, pessoal, se você estiver fazendo uma entrevista para trabalhar em outro país, é bastante importante mencionar se é gross or net, tá? Então, gross é o bruto, salário bruto, tá? Gross salary e net salary, salário líquido, tá? Porque dependendo do país, pode fazer uma enorme diferença. Na Dinamarca, por exemplo, chega a 60% o imposto, ok? Então, se a pessoa oferece, sei lá, 100 mil, você fala, tô rica, tô milionária, né? Tô recebendo uma grana, mas assim, 100 mil chega na sua mão 40, ok? Então, 40 kroners, 40 mil kroners, que faz uma mega diferença. Então, tente entender isso, tá bom? Se é gross or net. E aí, às vezes, que se você não sabe qual que é a taxa de imposto ou quantos impostos tem, é melhor falar o net, porque a pessoa calcula de volta, tá bom? Muito bom. Então, muito importante isso.
Ok. Deixa eu ver, a Sônia colocou uma pergunta aqui. Acredito que pelo menos as grandes empresas têm faixas parecidas para um júnior, pleno e sênior. Há algum lugar confiável para pesquisarmos essas faixas? É sempre legal entrar no Love Mondays, porque você fica Isso. sabendo tanto quanto os colaboradores costumam ganhar, como a avaliação que eles fazem da empresa. Então é um termômetro interessante, viu, Sônia? Uhum. Perfeito, perfeito. Bom, é isso aí então, né? Falamos de todas as perguntas. Alguém tem mais alguma dúvida? Fale agora, ou cale. Aproveitem, aproveitem para perguntar. Vamos dar uns minutinhos aqui para o pessoal falar se tem ideia. Se tem Glassdoor comprou a Love Mondays, então é mais ou menos a mesma coisa. Glassdoor. Mas na verdade sabia que a Love Mondays, a empreendedora que fundou, ela estava no exterior, ela conheceu o Glassdoor, e aí no Brasil ela fez o Love Mondays. Eu não sabia. Então por isso que eu falo assim, gente, pessoal, viajem, conheçam o que está acontecendo, o que está bombando em outros países, porque muita coisa é copiado de fora. Peixe Urbano, por exemplo. Peixe Urbano, fundador do Peixe Urbano, estava nos Estados Unidos quando teve o boom do Groupon. E aí foi para o Brasil e criou. E ele, no Brasil, no mercado brasileiro, ele foi o primeiro. O Groupon chegou depois. Então, no Brasil, ele se tornou mais conhecido. Mas, na verdade, ele copiou a ideia do Groupon. Então, assim, por isso que eu sempre também recomendo viajar e ficar atento com o que está acontecendo nos outros lugares, porque às vezes você vê uma ideia boa num país, você copia no Brasil e dá certo. A gente vai a lazer, mas a gente fica o olhinho bem aberto, né, Rô? Então nossa, comigo não tem jeito, eu sou mega empreendedora, eu tô sempre de olho em tudo. Opa, isso dá para fazer no Brasil, isso dá para vender no Brasil. A Sônia comentou que não entendeu alguma coisa. O que exatamente, Sônia? Fala com a gente. Pessoal, e me sigam pessoal também. gostou. Por favor, Segue a Kelly. Me sigam no YouTube, que eu tô tentando desenvolver aquele canal, assim, passinhos de formiguinha. Sim. E aliás, aproveita que você está aqui no canal, se inscreva, tá? Quem não está inscrito no canal da Outlier, se inscreva e clica no sininho também para ser avisado dos vídeos novos que a gente sempre atualiza. E aproveita para assistir os anteriores, pessoal. Tem mais de 100 vídeos de Business English e carreira, pessoal. É muita coisa. Aí depois não adianta ficar falando, eu não tenho dinheiro para fazer em inglês, tal. É tudo gratuito, conteúdo de qualidade, gratuito, tá? Que a gente decidiu divulgar com a galera, então assistam também, pessoal, para também prestigiar o nosso trabalho, né? Senão dá uma depresinha de continuar fazendo, né? Não tem desculpa, né? Informação gratuita. Exatamente. Bom, acho que é isso aí, então. Você quer falar mais alguma coisa, Kelly? Sim, a Kelly tem canal no YouTube, sim. Kelly, coloca no comentário o seu link. Gente, eu não tô conseguindo comentar aqui. Não? Parece eu comentar no privado. Mas é Coach Kelly Barbosa. Deixa eu achar aqui. O meu canal, assim, ele ainda é um bebezinho, gente. Eu tô com 170 inscritos, eu comecei esse mês. Eu fui a primeira. Você é madrinha dele, você não tá entendendo. Você me incentivou a fazer. E eu já tô com um projeto onde eu vou fazer entrevistas para pessoas que estão em busca de recolocação, que é uma oportunidade dessas pessoas se apresentarem através do canal e a gente poder discutir alguns temas, como contratação para pessoas acima de 50 anos. Então, eu vou entrar nessas pautas, vai ser muito legal. Exatamente. Então, inclusive, gente, se alguém aqui que estiver assistindo agora quiser se candidatar para ser uma das pessoas, fale com a Kelly, viu? Com certeza. Aí, gente, vai aparecer. O que a Sônia perguntou, Sônia, é Love Mondays, e aí eu não sei se já virou Glassdoor, ok? Então, procure um dos dois. Isso. Ok? Perfeito, então. Deixa eu só te agradecer, Rô, pela oportunidade de poder conversar um pouquinho com você, com o pessoal que te acompanha e mais uma vez demonstrar a admiração que eu sinto por você, pela profissional. Imagina que linda! Por tudo que você vem fazendo, a contribuição, porque hoje em dia o inglês é fundamental e nem todo mundo tem condições, mas você propicia essas condições e leva a informação para qualquer um de uma forma muito democrática. Então, gente, por mais Rose no mundo, e a gente não esqueceu que é para você cantar, por favor. Muito obrigada, Kelly. É um prazer, eu realmente, assim,
Quem sabe da minha trajetória, eu trabalhei por muitos anos em multinacionais, eu sou formada em administração de empresas, tá? Eu não sou formada em letras, eu sou formada em administração de empresas, trabalhei por muitos anos como executiva de multinacional, e aí eu resolvi sair para privilegiar ser mais uma força na educação, que infelizmente no Brasil é muito negligenciada, né? A educação. Então, assim, eu quis sair porque eu vi também um gap enorme no mercado, que tem muita gente que fala inglês, mas coloca no currículo que fala inglês, mas fala inglês para ir para Disney e pedir o número 1 no McDonald's na Disney, né? Mas é muito diferente, assim, tem um universo de um abismo entre falar esse inglês e conseguir falar em inglês para trabalho. Então, negociar um budget com a matriz, falar o resultado de vendas, falar de branding, marketing digital, conversar sobre logística com um supplier que esteja no exterior, sabe? Então tem um gap muito diferente e a gente decidiu entrar nesse mercado para também elevar o nível de conhecimento das pessoas, trazendo coisas de pessoas. O que a gente fala bastante é que eu já estive do seu lado da mesa. Então, eu já tive que fazer uma apresentação, milhares de apresentações, aliás, para boards, apresentação para falar de resultados e com o pessoal também debatendo, então o pessoal também sabatinando. Então, assim, eu sei o que o profissional sofre, quais são as dificuldades. Tem muita gente que fala assim, nossa, mas como é que você consegue fazer tantos vídeos de palavras que são super pertinentes, né, que dá dúvida mesmo? Porque eu já estive do outro lado da mesa e eu já escutei outras pessoas falando isso de forma errada e tudo mais. Então, por isso também que a gente saiu da vida corporativa, do mundo corporativo, para empreender e para fundar Outliers. Então, muito obrigada a todos por honrar também, por prestigiar o nosso trabalho. Ok? Tá bom, muito obrigada, então. Um beijão enorme para vocês no Brasil e a gente se vê na próxima, né? Quem sabe a gente faz uma outra live, né? Quem sabe a próxima no meu canal, né, Rô? Exato, no seu canal, para prestigiar o seu canal também. Beijo, gente. Perfeito. Muito obrigada a todos. Tchau, pessoal. Um excelente dia para vocês. Um beijão. Tchau.